Bom, hoje é exatamente dia 18 de julho de 2025. É, muita coisa aconteceu no último mês e eu sinto que eu precisava desabafar um pouco e falar um pouco sobre tudo que vem acontecendo. Eu, eu e a Nívia terminamos vai fazer um mês, dia 23 desse mês agora. A gente não é mais noivo, não é mais namorado, e a gente decidiu seguir como amigos. Hoje é só um dia aleatório, facilmente ser esquecido na vasta imensidão do tempo e do universo. Nunca seria lembrado como um dia importante. Mas eu decidi fazer esse vídeo e falar essas coisas que eu quero falar porque eu sinto que no fundo do meu coração eu preciso externalizar um pouco tudo que eu estou sentindo. Muita coisa aconteceu nesse último mês e eu sinto que eu sou uma pessoa diferente. Eu sinto que eu sou um novo homem, uma nova pessoa. Alguém com uma cabeça muito mais centrada, muito mais firme, muito mais adulta. Eu não só perdi a Nívia como noiva, como namorada, como parceira, mas eu também perdi a minha avó devido a uma parada cardíaca. Perdi o meu avô também devido a uma cirrose, e tudo na mesma semana. Muita coisa aconteceu rápido demais. Eu sinto que tudo isso foi muito pesado, mas eu acho que tudo deveria ter acontecido como aconteceu e da forma como aconteceu. É muito difícil lidar com tudo isso. É muito difícil, na verdade, encarar a, a mudança. Eu sempre tive muito medo de mudar. Eu sempre tive muito medo de ser diferente. Assim tá bom. Sempre tive muito medo de ser diferente. Sempre tive muito medo da mudança e a mudança sempre me aterrorizou muito. Desde muito jovem, muito jovem, a melhor parte da minha vida foi tirada de mim de uma forma súbita, de um dia para a noite, de uma hora para outra. E eu nunca soube lidar com a perda da minha infância. Esse foi um luto que eu tive que lidar e lido com ele, obviamente hoje de uma forma diferente, mas eu lido com ele há muitos anos. Eu nunca fui ensinado a expressar os meus sentimentos. Eu nunca fui ensinado a ouvir os meus sentimentos, a entendê-los, a ouvir a mim mesmo, a me amar. Eu nunca fui ensinado a isso. Não por falta de educação dos meus pais, mas talvez pelo simples fato de que o homem na sociedade não lida com os seus sentimentos.
Olhar para dentro é coisa de mulher. Olhar para dentro, se entender, se compreender, são coisas do sexo oposto, te faz menos homem. E não é verdade. Olhar para dentro é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Eu sinto que muitos dos meus problemas, principalmente com a Nívia, eles se ocasionaram, eles só aconteceram porque eu esqueci de olhar para dentro. Eu esqueci de olhar para mim. De resolver os meus problemas. De resolver as minhas falhas. De olhar para dentro de mim e perceber aquilo que tinha de errado e o que eu poderia fazer diferente. Eu e Nívia estávamos passando por uma fase muito difícil do nosso relacionamento. Talvez a pior fase que a gente já tenha passado durante 5 anos. Foram 5 anos incríveis que eu passei com a mulher da minha vida. E foi muito difícil a separação. No primeiro momento, eu relutei. Eu falei para ela pensar melhor, eu falei pra gente pensar melhor sobre, tentar recomeçar, tentar salvar aquilo que ainda tinha ali. Ela tentou, eu tentei, mas só não deu certo. Porque eu não percebia qual era o real problema. Na verdade, eu nunca percebi qual era o real problema. E o real problema sempre foi a falta de me olhar no espelho, a falta de olhar para mim mesmo, a falta de observar os meus próprios sentimentos e entender os meus padrões. Esse sempre foi o meu problema. E por eu não me entender, não me amar, não me acolher, eu acabei depositando muitas coisas e muitas esperanças, muitas expectativas irreais em cima de alguém que nunca ia conseguir suprir aquilo que faltava em mim mesmo. Eu deveria estar inteiro para poder dar aquilo que eu gostaria de receber e receber aquilo que eu gostaria de receber. Eu deveria entender que primeiro eu deveria me agradar. Primeiro eu deveria me buscar, me procurar, me dar atenção, me amar, ser verdadeiro comigo mesmo. E eu exigia coisas da Nívia que ela nunca ia conseguir me dar. Porque isso era algo que eu deveria ter feito comigo mesmo. E não fiz. Quando eu percebi isso, já era tarde demais. E a gente terminou. Foi uma conversa dura. Foi muito difícil. Tanto para ela quanto para mim. E eu percebi, infelizmente, só no fim, o quanto de peso ela estava carregando nas costas por nós dois. O quanto ela estava sendo forte por nós dois e o quanto ela estava tentando fazer isso dar certo de todas as formas possíveis por nós dois. E eu não fui capaz de enxergar isso. Não na hora certa. E foi um término muito difícil. E logo depois veio a notícia da minha avó. E é muito difícil você perder alguém que você ama para sempre. Igual aconteceu com a minha avó. A minha avó, ela sempre foi... Ela sempre foi muito querida por todos. Principalmente por mim. Eu sinto que eu talvez poderia ter dado mais atenção, ter ido mais na casa dela, estado mais com ela, ter sido mais presente. Mas
minha avó, eu passei muitos momentos bonitos com ela. Muitas histórias que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Muitas coisas que é o que fica no fim de tudo. E depois que eu perdi minha avó, eu aprendi a contemplar um pouco mais a vida. Sabe? Tudo se tornou belo. Eu aprendi a ser mais grato. Eu sempre reclamei tanto da minha realidade. Eu sempre reclamei tanto da minha vida, reclamei tanto da minha situação financeira, reclamava de muitas coisas e eu sempre fui muito reclamão. E às vezes na vida a gente só precisa ser um pouco mais agradecido. Eu respiro, eu tenho todos os meus membros, eu tenho saúde, eu tenho uma casa linda, eu tenho um carro lindo, eu tenho uma família linda, eu tenho um trabalho que eu gosto, eu tenho tudo aquilo que eu poderia. Eu tenho muita riqueza. E não falo de dinheiro, mas de pessoas, de saúde, de família. A vida, a vida se torna muito mais simples quando você começa a olhar para ela com um olhar contemplativo. Quando você só percebe o canto dos pássaros, o vento batendo no seu rosto, as árvores, as folhas caindo no outono, o frio que faz no inverno, o calor que faz no verão, as ondas que batem no mar, a areia que levanta e faz uma névoa na praia, as pessoas se divertindo e rindo e vivendo as suas vidas, cada um com uma história, cada um com um propósito de vida. Quando você começa a olhar para a vida dessa forma, você começa a dar mais valor a cada segundo que você está aqui, porque a vida é muito curta. Tudo isso, esses 12 minutos e 49 segundos que eu estou aqui falando em frente à câmera, é só um recorte minúsculo da imensidão, da larga imensidão que é o tempo, que é a vida, que é o universo, Deus. A minha vida, por mais longa que seja, é só um recorte minúsculo do tempo. Assim como foi a vida da minha avó. Assim como foi a vida do meu avô. Um recorte. E eles fizeram o melhor que eles puderam fazer durante esse recorte da vida deles. Esse recorte do tempo, que é a vida. Criaram pessoas, fizeram conexões, amaram, choraram, viveram, foram felizes, foram tristes. E no fim de tudo, essa é a grande beleza da vida. Tudo acaba. Quando você é criança, ou quando você pensa como criança, ou quando você não passou por nenhuma situação em que a vida te dá um soco na cara, arrasta sua cara no chão e te esfola, você pensa que nada de ruim pode acontecer. Você pensa que nada de ruim pode acontecer com você, nada de ruim pode acontecer com as pessoas que você ama, que você é o personagem principal da história da vida. Mas quando a vida te dá a primeira porrada, quando você perde a primeira pessoa que você ama,
quando essa pessoa morre, quando ela parte, você começa a ver como a vida é frágil, como nada é certo, como o mundo é rápido, como o tempo passa, como a vida é implacável. A vida tirou a minha avó de mim e o meu avô de uma forma súbita. Por mais que eles já estivessem internados, a gente nunca espera que esse tipo de coisa vai acontecer, principalmente com alguém que é tão próximo da gente. Principalmente com alguém que faz parte da nossa família há tantos anos. Principalmente com alguém que há 2 meses atrás estava aqui comigo, rindo, fazendo piada, se divertindo, contando as histórias, me dando dinheiro e escondido, me perturbando para levar biscoito recheado para casa, mesmo sabendo que a minha mãe ia brigar. Quando você se dá conta que tudo acabou e que tudo isso aconteceu e não vai mais acontecer, você começa a se perguntar: por quê? Por que tudo acontece dessa forma? Por que as pessoas têm que partir? E eu não digo só de morte, mas por que as pessoas têm que sair da nossa vida? Por que as coisas só não podem continuar do jeito que estão e tá tudo bem? E a vida é mutante. A vida está em mutação eterna. As coisas estão sempre mudando. E a gente não tem muito o que fazer. A gente não pode parar a mudança, é impossível. E você tem que saber aprender a lidar com isso. A mudança faz parte da vida e você vai viver. Mesmo que você morra, você viveu. E para morrer basta estar vivo. E sabe, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus para nossa vida. A gente não entende porque certas pessoas saem da nossa vida ou porque certas pessoas são forçadas a sair da nossa vida de uma forma súbita. Mas você aprende com o tempo que Deus ele escreve certo. Ele sempre escreve certo. Independente do que aconteça. Porque ele é perfeito. Eu sinto que, por mais que me doeu, por mais que tenha me doído, tudo isso, hoje eu posso bater no peito e dizer que eu sou um homem. Hoje eu posso bater no peito e dizer que eu me amo, que eu me acolho, que eu sei olhar para dentro de mim mesmo e achar aquilo que eu preciso. Eu ainda não estou 100% inteiro, mas a dor molda a gente. A dor é o melhor combustível para a mudança. A dor é o melhor combustível para tudo. Ela é horrível, mas quando você sabe canalizar ela naquilo que realmente importa, ela se torna a sua maior força. E eu sou muito grato por tudo que aconteceu. Por mais que eu tenha perdido pessoas que eu amo muito, por mais que eu tenha perdido o amor da minha vida, eu sinto que eu finalmente encontrei a paz. Eu finalmente encontrei o verdadeiro amor. Não na Nívea, mas dentro de mim mesmo. E eu sinto que a cada dia que passa,
eu tô mais forte, eu tô mais fortalecido dentro de mim mesmo. Eu me amo mais. E eu tô numa base mais sólida. Hoje foi a primeira conversa que eu tive com a Nívia depois de a gente ter terminado. A primeira conversa decente que a gente teve. Ela tá agora na França, cuidando do pai. E a gente ficou no telefone por horas, conversando sobre assuntos diversos. Ouvir aquela voz doce, aquela voz amável, me trouxe muitas lembranças, principalmente do que a gente foi. Mas eu sinto que, pela primeira vez, eu consegui ouvir a voz da Nívia. Pela primeira vez, eu consegui me sentir inteiro. Pela primeira vez, eu consegui sentir que eu estava perto dela sem me perder. Sem perder a minha essência, sem perder quem eu sou. Pela primeira vez na minha vida, eu senti que finalmente eu poderia falar. E quem estava falando não era alguém que queria mostrar serviço para a Nívia, não era alguém que queria buscar a aprovação da Nívia, não era alguém que queria ser quem a Nívia precisava que eu fosse, porque eu estava neurado com isso e queria muito que ela percebesse que eu mudei. Pela primeira vez eu vi que quem falou fui eu. Eu falei o que eu falei no meu coração, a gente conversou de coração para coração. Pela primeira vez eu ouvi a voz da Nívia. Como se fosse a primeira vez que eu ouvisse aquela voz doce, linda. Eu ainda sou loucamente apaixonado pela Nívia, mas hoje eu entendo que a paixão que eu sinto por ela é uma paixão real. O meu maior medo sempre foi descobrir que na verdade eu nunca amei a Nívia e que na verdade tudo isso não passava de dependência emocional. Tudo isso não passava do meu corpo e da minha mente querer se ancorar na Nívia porque ela fazia a minha cabeça ficar boa. Porque ela fazia eu me sentir bem. O meu maior medo sempre foi esse. De que na verdade eu nunca tenha amado a Nívia. Mas a verdade é que eu sempre amei. Mas da forma errada. Não errada, mas talvez imatura. Talvez da forma que eu não devesse. Ou devesse. Eu me arrependo de muitas coisas, mas eu acho que eu não voltaria no tempo pra mudar nada. Hoje eu percebo que o amor que eu sinto pela Nívia, ele é puro. E o amor que eu sinto por ela é tão grande a ponto de eu deixá-la ir. Eu faria de tudo pela Nívia. Inclusive seguir em frente. Porque eu amo ela. E eu vou sempre amar. A verdade é que a Nívia vai ser sempre o grande amor da minha vida. Ela sempre vai ser a mulher por qual eu procurei a minha vida inteira. E achei. Mas eu esqueci de procurar a coisa principal. Eu esqueci de procurar a pessoa principal antes de encontrar ela. Eu esqueci de procurar a mim mesmo. Eu esqueci de procurar a minha própria essência. Eu esqueci de olhar para dentro. E perdi a oportunidade. E é só muito difícil lidar com tudo isso. É muito pesado. Mas hoje eu amo a Nívia de verdade, a ponto de seguir em frente. A ponto de deixar com que a nossa relação seja leve e continue sendo leve.
E que se os desígnios de Deus forem a gente se reunir no futuro, então que seja. A Nívia vai estar com alguém mais inteiro e eu vou estar com uma Nívia mais inteira. Eu vou estar com a Nívia no futuro em que a gente esteja junto, obviamente. Não porque eu preciso dela. Não porque eu preciso do amor dela. Não porque eu preciso de alguma coisa dela. Mas porque eu quero. Não porque ela me completa. Não porque ela preenche uma falta que existe em mim. Mas porque ela agrega. Porque ela soma. E assim como pode ser ela, pode ser qualquer outra pessoa. É lógico que eu, nesse momento, não penso em ninguém. Meus olhos ainda só olham para ela. Minha mente ainda só pensa nela. Meu corpo ainda só quer ela. E talvez sempre queira. E talvez eu tenha que aprender a lidar com isso. Caso a gente nunca volte. E eu não carrego no meu peito uma esperança falsa de que as coisas vão mudar, de que ela vai perceber minha mudança e de que a gente vai voltar e que vai dar tudo certo. Porque isso me prende a quem eu fui. Alguém que precisava da Nívia. E hoje eu sinto que acima de tudo eu preciso de mim mesmo. E preciso entender que eu preciso estar disposto e pronto para caminhar sozinho, se for necessário. Talvez algum dia eu ache alguém, mas eu tenho certeza que ninguém vai fazer meu coração disparar tanto. Ninguém vai tomar tanto os meus pensamentos. Ninguém vai me deixar tão louco quanto a Nívia. Porque ela sempre vai ser o grande amor da minha vida. Mesmo que eu case com outra pessoa. Mesmo que eu encontre outra pessoa. Ou mesmo que eu viva sozinho pro resto da vida. Mesmo que ela encontre outra pessoa e case com outra pessoa. A verdade é que ela sempre vai ser o grande amor da minha vida. E eu sempre vou amá-la. E esse é o registro que eu deixo de alguém que cresceu, de que não é mais o mesmo, alguém que entende o mundo de uma forma completamente diferente e que ama com verdade, com liberdade, com pureza, com leveza, que não precisa mais do amor, não depende mais dele, do amor externo, alguém que se basta no próprio amor. E eu me amo hoje. É isso. Tempos melhores virão. E as coisas vão se ajeitar. Eu tenho certeza. Tudo é uma fase. É isso.